Vamos lá, meus irmãos, vamos lá, continuando aqui, nossa 9ª aula de Teologia Sistemática 4, Antropologia e Pneumatologia, é a 4ª aula de Pneumatologia, é o segundo bloco de hoje, da 9ª aula é o segundo bloco, nossas aulas estão sendo gravadas. Vamos continuar aqui, trabalhando ainda sobre o livro, né, do Erickson, e eu quero passar rapidamente aqui com vocês, porque já eu vou também abrir um pouco no livro do Bancroft, para a gente poder fazer alguns apontamentos que ainda não chegamos no resumo do Gruden, que é o batismo e a plenitude do Espírito Santo. Então, vamos lá. Continuando aqui o capítulo de número 29, só para a obra do Espírito Santo, né, o nosso irmão Erickson vai falar, né, um pouco sobre a obra do Espírito Santo no Antigo Testamento, na vida de Jesus, na vida do cristão, no início da vida cristã, né, e os dons miraculosos hoje e implicações sobre o Espírito Santo. Aqui também, mais uma vez, ele vai estar trabalhando algo que a gente já debateu um pouco nas aulas anteriores, falando sobre a obra, né, do Espírito Santo, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. E é bem curioso, irmãos, que, mais uma vez, né, quando a gente começa a estudar um pouco sobre o Espírito Santo no Antigo Testamento, geralmente, o Espírito Santo era chamado de Espírito de Deus, Espírito de Jeová, o Espírito do Senhor. Então, por isso também que acabamos tendo um pouco de dificuldade de compreender melhor, né, o Espírito Santo, porque no Novo Testamento já vem a clareza um pouco melhor sobre essa questão, né? E aqui também ele vai trabalhar um pouco disso, né? Mostrando essas características dos termos no Antigo Testamento. E, como eu disse há pouco, né? Os irmãos têm alguma dúvida sobre essa questão, sobre esse tema? O Espírito Santo no Antigo Testamento? Querem fazer alguma pergunta? Pastor, Vamos lá? o Espírito Santo, no Novo Testamento, ele não tinha a proatividade que tem no Novo Testamento, certo? No Velho Testamento? No Velho Testamento, porque no Velho Testamento só existia a promessa, mas lá tem vários textos, vamos supor, pegar um exemplo aqui, Sansão. Fala que toda vez que ele ia fazer algo, o Espírito de Deus se apossava dele e ele praticava a obra. Mas aí, tipo, o Espírito Santo, e depois o Espírito Santo ia embora. No caso do Velho Testamento, o Espírito Santo ele só usava naquele momento e era diferente do tempo depois do Novo Testamento, porque hoje o Espírito Santo ele mora dentro da gente, mas naquela época ele já morava ou só ele vinha para fazer a obra que era para ser feita e depois se apartava? Existem duas palavras que traduzem bem a sua pergunta. No Antigo Testamento, a atuação do Espírito Santo, Diego e irmãos, ela era uma atuação mais esporádica. Não que ele não habitasse, não que ele não existisse, não que ele não trabalhasse. Bom, partimos do pressuposto que sem ele não há conversão. Então, de Adão até Jesus, se houve alguém que escolheu seguir a Deus, foi porque o Espírito Santo, de forma misteriosa, convenceu essas vidas do pecado, da justiça e do juízo. Eu sei que esse é um termo do Novo Testamento, mas nós não podemos tirar a atuação do Espírito Santo de Deus na conversão de ninguém. Podem ver que a geração antediluviana, quando Deus fala com Noé, é uma maneira até forte as expressões, né? Deus mostrando que o Espírito Santo de Deus estava sendo rejeitado por aquela geração, rejeitado por aqueles homens e mulheres em que não davam a mínima. E por isso que o texto diz, né, até mesmo expressões como o Espírito de Deus
ele contende conosco, nesse sentido de nos chamar ao arrependimento, mas já que nós não damos ouvidos, ele também se entristece ao ponto de, vamos assim dizer, de se retirar da vida dos seres humanos, né? E pode ver que quando Deus fala com Noé, fala, eu darei apenas mais 120 anos. A ideia que nós temos ali da geração antediluviana era o seguinte, vocês têm 120 anos para se arrepender. E aí, Noé, ele levanta a arca durante 120 anos. Não foi uma obra do dia para a noite, né? Foram 120 anos de edificação. Ou seja, foram 120 anos resistindo à voz do Espírito Santo. Percebam? E aí vem o grande dia do juízo. Então, o que acontece, Diego? No Velho Testamento, quando o Espírito Santo, ou quando o poder de Deus é manifesto, percebam que lá a gente vai ter várias teofanias, né? A gente vai ver Deus se manifestando, ora Deus por meio de Jesus aparecendo, ora anjos, ora manifestações como na sarça. Então, percebam que as manifestações e os milagres, eles vão acontecer. Agora, na vida dos filhos de Deus, era uma atuação esporádica. Havia um derramar, havia uma manifestação. Isso não significa que eles não tinham, mas era assim visto. Qual é o nosso problema, irmãos? O problema nosso é quando a gente tenta simplificar e vamos aqui usar o termo correto. Quando a gente é simplista demais. Não, o Espírito Santo não estava no Velho Testamento. Não é verdade. Ele estava no Velho Testamento. Podem ver que até as pessoas que vão construir os utensílios do tabernáculo recebem dons de artífices pelo Espírito Santo. Quando Moisés ora, e por aqueles que Jetro separa para ajudá-lo, o Espírito Santo é compartilhado sobre outros. Parte daquilo que estava sobre Moisés agora vai sobre outros. Ou seja, então o Espírito Santo está trabalhando. Então, o que acontece é que naqueles que eram eleitos, naqueles que eram ungidos, naqueles que eram vocacionados, havia uma manifestação mais direta do Espírito Santo. Só que são manifestações mais esporádicas. Já no Novo Testamento, a outra palavra que fica mais clara para nós é de residência, é de permanência. No Novo Testamento, o Espírito Santo, ele é permanente na vida do servo de Deus. Podem ver que o Espírito Santo estava com Jesus e estava com a igreja primitiva, com os apóstolos. Mas no momento em que Jesus cumpre toda a sua obra de redenção, é elevado aos céus, e aí vem o dia de Pentecostes, agora o Espírito Santo ele passa a ser morada constante com a sua igreja. Agora, olha que interessante. Vou fazer uma pergunta aqui para vocês. E na igreja que coloca Jesus para fora, o Espírito Santo está dentro? Ou o Espírito Santo está fora? Curioso, né? Lembram que Jesus, nas suas cartas que ele dita a João, em uma das cartas ele deixa bem claro, eis que eu estou à porta e bato. Jesus estava de que lado ali? Do lado? Lado de fora. Então, e aí, essa igreja tinha o Espírito Santo? Vamos lá. Essa igreja tinha o Espírito Santo? Não, né? Se apresentava para fora. Então, percebam, quando Jesus está para fora, não é só Jesus que está para fora. É Jesus e o Espírito Santo, porque quem representa o Espírito Santo hoje, quem representa Jesus entre nós? Não é o Espírito Santo? Então, podemos dizer também que não era só Jesus que estava fora. É Jesus e o Espírito Santo, dando aquelas ideias bíblicas e paulinas do quê? De não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Então, percebam como os textos são claros. Outra coisa, lembra da igreja de Sardes também? Quando, lá no Apocalipse também, dos ditados de Jesus, Jesus disse o quê?
conheço as tuas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Essa palavra está sendo dirigida a uma comunidade, a igreja de Sardes. E aí eu pergunto, o Espírito Santo então morreu na vida daquela igreja? Perceba, são figuras de linguagem, mas são mais do que metáforas. São demonstrações de que aquele que está trabalhando dentro de nós, nós o entristecemos. Nós se afastamos dele e agora, de contrapartida, ele de nós. Lembram do que nós falamos há pouco no último bloco? E até mesmo a sua pergunta, Beatriz, que o próprio Hobbes vai falar sobre essa questão de estarmos mortos. Ou seja, o pecado que nós conscientemente voltamos a praticar, nós voltamos àquela velha natureza. Ou seja, mesmo tendo sido regenerados, se eu me lanço ao pecado de forma consciente, é como se eu estivesse anulando a obra da redenção. Aí eu pergunto, ora, como pode alguém que foi redimido, alguém que foi restaurado, alguém que foi lavado e remido no sangue do Cordeiro fazer isso? Pode fazer? Não deve. Mas na prática, a gente vê que nas páginas da Bíblia, quando alguém se envereda para o caminho do pecado consciente e começa a viver a graça barata, é como se ele estivesse voltando à sua velha vida. Logo, ele está entristecendo o Espírito Santo, ele está dando lugar ao diabo. Então, percebam que tudo isso vai... por isso que o Espírito Santo ele é muito pessoal. Então, Diego, voltando à sua pergunta, né? No Velho Testamento, a manifestação, a definição é essa, a manifestação era esporádica. A presença era mais de forma grande na vida dos ungidos ou da comunidade, de forma poderosa. No Novo Testamento é permanente. Esses dois conceitos retratam bem esses dois momentos. E por que era esporádico no Velho Testamento e por que é permanente no Novo Testamento? É muito simples. E a gente mata aqui a charada. Porque no Velho Testamento ainda não era a dispensação do Espírito Santo. Não era o período da graça. Isso não significa que ele já não trabalhava. Pelo contrário, ele trabalhava. Mas a revelação ainda estava sendo paulatina. No Novo Testamento, agora é a liderança dele. Por isso que é permanente. Agora, olha que interessante, irmãos. Na história da igreja, todas as vezes que nós, como igreja de Jesus, se enveredamos por um caminho que não é o caminho da palavra e nem o caminho que se agrada ao Espírito Santo, mesmo que tenhamos cara de igreja, jeito de igreja, nome de igreja, nós estamos vivendo aquilo que Deus condena tanto para a igreja de Sardes, quanto para a igreja de Filadélfia, quanto para a igreja de Éfeso. Por quê? Porque perdemos o primeiro amor, porque agora estamos, de fato, fazendo coisas que Deus não deseja, estamos colocando Jesus para fora, né? Porque é isso que aconteceu, né? Eis que eu estou à porta e bato, não é? Se a gente está colocando o Senhor para fora, ou a gente está vivendo uma vida de morto, né? Com cara de quem é alguém que parece estar vivo, mas de fato é alguém que realmente está vivendo uma vida de morto. Então, por isso que aqui fica o mesmo princípio. Não é porque agora temos a permanência dele que podemos viver à margem dele. Ora, se temos a permanência dele, deveríamos fazer valer isso com muito mais dedicação, assim como a igreja primitiva fez valer, tá bom? Tudo bem então, Diego? Deu para responder, Diego? Entendi, pastor. E só ressaltando aqui também, se for levar em consideração a sua explicação, para a gente aqui da nova, que vive na graça, fica um pouco mais difícil para a gente, né? Porque os pais da fé no Novo Testamento, sem ter o entendimento e tudo que a gente tem hoje, foram grandes homens de Deus. Então a gente está devendo bastante, hein? Então, e aí eu digo para você, perceba, Diego, que não é apenas uma questão de entendimento, mas de entrega.
Percebam que a fé ela é mais do que ela é intelectual. E é por isso que, há pouco, quando a gente viu aquela frase do próprio Erickson, né? O Espírito Santo é o ponto em que a Trindade torna-se pessoal para o que crê. E aqui fica um desafio para nós. Muitas vezes, o seminarista, ele conhece bastante, mas a grande pergunta não é se ele conhece bastante, é se ele se entregou para tudo aquilo que ele aprendeu. E podem ver que o caminho de Deus, ele está muito mais além do que o caminho do conhecimento. O conhecimento é fundamental, mas a entrega, ela é aquilo que vai validar aquele conhecimento. Por isso que nós nos tornamos mais, eu diria, mais piedosos com a nossa entrega. Tá bom? Então, que a gente possa fazer valer, tá bom? Então, continuando aqui, ó, a obra do Espírito Santo na vida de Jesus, né? Sabemos que Jesus começou a obra dele, né, no dia do batismo, e essa obra continua em todo o ministério, como já mencionamos há pouco. Eu, particularmente, acredito, tá, meus irmãos, que vou pôr aqui uma porcentagem, tá? 95% do ministério de Jesus, ele fez como homem, debaixo da unção do Espírito Santo, tá bom? Pastor, por que o senhor não pôs 100%? Porque o Monte da Transfiguração, por exemplo, é um episódio que eu vejo ali o Jesus divino, tá? Mas quando nós vemos o ministério de Jesus, é o ministério onde o homem Jesus, como diz Filipenses, ele se esvazia da parte divina e agora ele vive debaixo da orientação e da graça do Espírito Santo. E os milagres, pastor? E o poder? Eu associo que tudo isso que Jesus também fez, como milagres, como poder, era o Espírito Santo sobre o Jesus humano, tá bom? O Jesus humano. E por que eu não atribuo 100%, irmãos? Porque em alguns episódios, é o Jesus divino. Como eu mencionei, a transfiguração é o Jesus divino. Em outros episódios também. Mas você pode ver que Jesus ele não explora o seu lado divino, porque seria muito fácil ele viver do lado divino. É por isso que ele se torna humano. E a gente vai trabalhar um pouco melhor essa questão na doutrina sobre Cristo, tá bom? Mas eu fiz questão de mencionar isso para vocês, até para mostrar que o Jesus, mesmo ele sendo Deus, sem o Espírito Santo ele não teria feito muito do que ele realizou, porque ele só realizou pelo poder do Espírito Santo. Isaías 11 e Isaías 61 se cumpre sobre a vida dele. E como eu mencionei no primeiro bloco, até na morte dele e na ressurreição dele, o Espírito Santo estava ali trabalhando, fortalecendo ele para morrer em nosso lugar e ressuscitando o corpo dele ao terceiro dia, como está em Romanos, tá bom? Beleza até aí? Só para a gente correr? E alguma pergunta? E aqui, então, agora, o próximo ponto, a obra do Espírito Santo na vida do cristão. Bom, já trabalhamos bastante sobre essa questão, né, irmãos? Sobre o Espírito Santo na nossa vida, mas eu gostaria de destacar aqui esse ponto agora do Hobbes. Ó, o Hobbes, ele começa falando que o início da vida cristã, dando a ideia de que nós não, o Hobbes não, o Erickson, nós não nos convertemos pelas nossas capacidades humanas, né? Nós nos convertemos por causa do Espírito Santo, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. E a continuação na vida cristã, ou seja, o Espírito Santo continua trabalhando em nós durante toda a nossa caminhada. Percebam que aquilo que um dia começou na conversão só terminará na morte. Então, perceba que o grande problema de muitos cristãos não é a conversão, é a caminhada, meus irmãos. Eles acham que porque eles tiveram uma experiência com Deus, eles não precisam mais se consagrar ou se dedicar, ou porque eles leram a Bíblia. Então, a continuidade, ela é tão importante quanto o início. E podem ver que quem zela da continuidade, ele cresce.
E quem para de zelar da continuidade, ele estanca ou ele regride. Isso é visto até na nossa vida, tá bom? Querem fazer alguma pergunta? Tudo bem? Opa, Júnior, eu ouvi tua voz agora. Falhou um pouco. Quer falar? Eu acho que a tua internet deve estar falhando, né, Júnior? E aqui, olha só essa frase do nosso irmão Erickson. Somos iniciados na vida cristã pela atuação do Espírito. Opa, agora eu te ouvi, Júnior. Pode falar. Júnior? Oi. Escuta? Você estava querendo falar? Acho que parece que o som deu uma parada, fui vendo na câmera e deu um problema. Mas tá ouvindo, né? Tá jóia, então. A nossa irmã Elisângela e o Diego disse também que a internet para eles também está falhando, né? Eu fiz o teste há pouco e a minha estava muito bom aqui para mim, mas pode ser que realmente, né, a nossa conexão não esteja tão boa hoje. Então, continuando aqui, ó. Sim. Somos iniciados na vida cristã pela atuação do Espírito em nossa conversão e regeneração. E aí eu coloquei aqui algumas reticências e fiz um acréscimo. E somente continuamos exercitando o ministério, e eu diria, abre aspas, a vida cristã normal também, fecha aspas, pela atuação e capacitação do Espírito Santo. Ou seja, ele começou e ele mantém, em qualquer estágio. Se pararmos de depender dele, estancamos o progresso, ou quem sabe, regredimos. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem? Então, continuando aqui, né? E aqui vem um gráfico, né, mostrando um pouco sobre os dons. A gente depois, nas últimas 2 aulas, a gente vai falar um pouco sobre os dons. Ele trabalha aqui, né, o nosso irmão Eric, sobre os dons. A lista dos dons em Romanos, e ele coloca aqui, ó, que Romanos 12, do 6 ao 8, é profecia, ministério, ensino, exortação, contribuição, liderança e misericórdia. A lista dos dons em 1 Coríntios 12, do 4 ao 11, já aumenta. Sabedoria, conhecimento, fé, cura, operações de milagres, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas, interpretação de línguas. Efésios 4, 11, tá? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Ele coloca pastores e mestres dentro da mesma linha. Outros pastores e teólogos vão separar. Pastores é uma coisa e mestres são outra coisa. Eu gosto da divisão em 5, tá, irmãos? É a minha opinião. Porque nem todo pastor é mestre e nem todo mestre é pastor. Na minha concepção, muitos pastores acabam se tornando mestres e muitos mestres pastores. Mas, na minha opinião, são dons distintos, tá? E 1 Pedro 4,11 vai falar de 2 outros dons, que é falar e servir. E a Bíblia também vai dar outras nuances de outros dons, tá bom? Como diáconos, diaconisas e etc. e tal. E aí ele vem e trabalha aqui também sobre a questão dos dons hoje. É óbvio, ele é um irmão mais histórico, e aí ele vai, inclusive, fazer uma menção aqui sobre os dons de línguas, que ele chama, inclusive, de glossalalia, que no grego, glossa é língua, dons de língua, né, tem a ver com essa expressão, glossário, né, ou dicionário, irmãos. E aí ele é bem equilibrado, mas ele pende mais para o lado tradicional, tá bom? E assim a obra dele conclui, né, nessa parte sobre os dons. É óbvio que muitas coisas eu não concordo, tá, meus irmãos? Só para vocês terem uma ideia, alguns pontos aqui eu não concordo com ele, não vou entrar no mérito agora, mas esses são pontos que são opiniões dele, né? Por exemplo, quando ele fala, só vou dar uma citação para vocês. Quando ele começa a trabalhar sobre os dons, ele fala assim que nós não devemos buscar os dons, nós devemos ser apenas cheios do Espírito Santo, porque se eu me torno cheio do Espírito Santo, isso basta. Eu discordo particularmente disso.
porque Paulo vai nos desafiar a buscarmos os dons. Agora, se você me perguntar, é óbvio, o que é mais importante, o dom ou ser cheio do Espírito Santo? Não tenho dúvida. Buscar ser cheio do Espírito Santo. Porque o fato de termos um dom não significa que eu me mantenho ainda na plenitude do Espírito. E quando eu zelo pelo fruto do Espírito, como diz Gálatas, ou pela plenitude do Espírito, o meu dom sempre vai estar pronto. Percebam que nós, que temos uma origem no movimento avivado e pentecostal, pecamos nisso. O pastor tem um dom, ele não está mais preocupado com o fruto do Espírito. A irmã profetizou, ela não está mais preocupada com o fruto do Espírito. E quando a gente vai conversar sobre eles, sobre essa questão, eles vão para a graça barata, porque eles acham que agora, somente porque estão tendo dom, isso basta. Não, meus irmãos. Podem ver que quando o Senhor condenar muitos naquele dia do julgamento, podem ver que o Senhor vai dizer para muitos: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. E eles vão dizer ali: Senhor, mas nós profetizamos em teu nome, nós curamos em teu nome. E aí o Senhor vai dizer: eu não os conheço. Percebam, o dom pode maquiar a nossa espiritualidade. Ter dom não é ter tudo. Ser cheios do Espírito Santo e ter uma vida, eu diria, no fruto do Espírito Santo, isso sim vai ser o mais importante para nós. Então, eu discordo da maneira em que ele coloca, mas não entendo perfeitamente. Então, a gente vai chegar já lá, quando a gente for trabalhar sobre a plenitude e o batismo com o Espírito Santo. Mas eu estou mostrando isso para os irmãos, mostrando que o povo pentecostal e o povo avivado, e principalmente aqueles que recebem dons ministeriais, pelo exercício do ministério, do dom e do talento, muitas vezes eles acham que podem tudo. E eles não preservam mais pelo fruto do Espírito. E percebam que a terminologia bíblica, eu até faço uma nota aqui no meu livro do Gruden, a terminologia bíblica é enchei-vos do Espírito. É uma terminologia no imperativo. Ou seja, nós não temos opção de hora sermos cheios e outro dia não. Se eu me mantenho como um crente verdadeiro, ser cheio deve ser parte da minha vida. E viver no fruto do Espírito, que é a lista de Gálatas, deve ser uma constante na nossa vida. Então, aqui fica essa orientação para vocês, porque muitas vezes nós começamos a ser, eu diria, úteis na igreja, no reino, damos uma palavra de consolo, falamos bem, as pessoas gostam de nos ouvir, mas a gente não está sendo pessoas que estão preservando mais para aquilo que as Escrituras diz sobre o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é muito mais importante do que o exercício do dom. E aqui eu queria até fechar essa ideia com algo que eu gosto muito de dizer, que eu falo bastante teologia pastoral. Nós não podemos viver a vida sendo apenas usados por Deus, porque ser usado pode ser até um laço do diabo. Eu devo viver uma vida, como diz o apóstolo Paulo a Timóteo, aprovado. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que maneja bem a palavra da verdade. Ou seja, o cristão tem que ser aprovado, porque todo cristão aprovado, ele é cheio do Espírito Santo. E quem é aprovado vai ser usado pelo Espírito Santo. Agora, exato, ser cheio do Espírito Santo e ter o fruto do Espírito Santo nos remete a uma vida de caráter e de moral. Por isso que a igreja contemporânea tem sido tão fraca, porque ela está apenas com os olhos fixos aonde? Eles querem ser usados por Deus. E aqui, voltando, a palavra de Paulo a Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado. Lembrem-se, irmãos, o diabo ele é usado por Deus. Judas Iscariotes foi usado por Deus. Saul foi usado por Deus. E onde eles estão hoje? Então, ser usado por Deus não diz muita coisa. A mula de Balaão falou. Balaão foi um profeta. Isso não quer dizer muita coisa. Ser usado não diz muita coisa.
Então, percebam que essa matéria e esse ponto, ele é fundamental na nossa vida, tá bom? É o Quer falar caráter alguma santo coisa, em Júnior? Gálatas, né? Como? Caráter santo em Gálatas, que o fruto produz um caráter santo, que tem uma analogia com o Sermão do Monte, lá, bem-aventurado, pacificador, bem-aventurado. Ele tem uma conexão com o Sermão do Monte e o Gálatas é o fruto dos que Deus torna o caráter santo do cristão, que é mais É importante. isso aí, que é muito mais importante, exatamente, viu, Júnior? Então, irmãos, agora sim, voltando aqui para o... Olha só esse apontamento aqui que a gente tem, né? Olha só, essas palavras aqui. Que lindas são essas frases, ó. Ser cheio do Espírito Santo não é tanto uma questão de obter mais do Espírito, mas de ele possuir uma fatia maior da nossa vida. Olha que frase lapidar é essa. Quando nós falamos sobre ser cheio do Espírito Santo, principalmente aqui no movimento avivado e pentecostal, a gente quer mais dele. Então, ser cheio do Espírito Santo não tem tanto... ser cheio do Espírito não é tanto uma questão de obter mais dele, mas de ele possuir uma fatia maior da nossa vida. Ou seja, não é simplesmente ter ele mais, mas é o que ele tem de mim. Fantástico essa frase. Fantástico. Por isso que eu quis hoje mudar um pouco aqui com vocês, para poder, sabe, dar essa nuance aqui maior. Porque o que eu acredito sobre isso, já para a gente já estar entrando no tema da matéria de hoje, de plenitude e batismo com o Espírito Santo. Nós, avivados e pentecostais, temos, eu diria, esse fetiche do quê? Do poder. Há uma coisa, eu diria até doentia, querem o poder pelo poder. Quase como que o Simão fazia lá em Samaria. Querem o poder para poder, quem sabe, mostrar que são melhores. Não tem a ver com isso. Ser cheio do Espírito Santo não tem a ver com ter o poder dele, mas o quanto ele possui de nós. Por isso que há pouco eu falava sobre a entrega, a nossa doação. Então, guardem isso no coração de vocês, tá bom, meus irmãos? E eu não tenho nenhum problema com dons, com talentos, com poder. Eu acho isso tudo muito lindo quando vemos um testemunho, um milagre, algo sobrenatural. É magnífico, mas muitas vezes é maquiado. As pessoas não estão valorizando o fruto do Espírito. A pessoa está fazendo uma grande obra e está deixando a desejar no fruto do Espírito, e nós estamos dizendo, não tem problema. Não, tem problema sim, meus irmãos. Porque no momento em que eu estou deixando de ter o fruto do Espírito, é como se o Espírito Santo estivesse possuindo menos de mim. Ora, tem alguma coisa errada. Tá bom? Então, tudo bem, meus irmãos? Fechamos aqui essa parte, né, do Erickson, tá bom? E agora eu gostaria de fazer apenas uma leitura muito breve aqui. Eu separei para vocês também, meus irmãos, algumas... Só o índice aqui, olha só, do Bancroft, meus irmãos, ó. Eu vou gastar uns minutos aqui com vocês, separei umas páginas aqui também para vocês, ó, do material do Bancroft, esse material aqui. Não vai dar tempo, mas fica como uma leitura também para vocês, tá? Ó, essa obra, tá? E olha só, deixa eu mostrar aqui para vocês rapidamente. Ó. Opa. E aqui. Olha só. Aqui o capítulo 1, Doutrina das Escrituras, capítulo 2, a Doutrina de Deus, capítulo 3, né, vem sobre Jesus Cristo, e capítulo 4 vem sobre a doutrina do Espírito Santo. Ó, eu não vou agora ler com vocês, porque não vai dar, tá bom? Não vai dar tempo, porque eu quero entrar já no livro-texto nosso do Gruden. Mas eu queria gastar alguns minutos aqui com vocês, porque eu amo essa obra do Bancroft. Percebam que ele está aqui, ó, capítulo 4, está dando para ver? Capítulo 4, a doutrina do Espírito Santo. Aí ele fala sobre a natureza do Espírito Santo, a personalidade, ou seja, uma pessoa,
seu significado, sua prova e sua importância. Aí vem a divindade do Espírito Santo, ou seja, isso daqui não é uma coisa fruto da nossa imaginação. Seu significado, sua prova. Aí vem aqui, ó, nomes divinos são-lhes atribuídos. Atributos divinos são-lhes referidos. Obras de vida divinas são por eles realizadas. Aplicação da afirmação do Antigo Testamento referentes a Jeová. Associações ao nome do Espírito Santo, aos nomes de Pai e de Cristo. Deixa eu gastar um minuto aqui com vocês. Percebam, ó, a divindade do Espírito Santo. Guarda isso que eu vou falar agora aqui para vocês. Lembrem disso, irmãos. Muitas vezes uma frase, um capítulo, ele tem conceitos. Quando a gente fala assim, ó, a divindade do Espírito Santo, e a gente vê aqui, ó, seu significado, sua prova, e aqui, ó, nomes divinos são-lhes atribuídos. E o que eu gosto dessa obra aqui? Vamos pegar aqui a página 234, só para vocês verem aqui rapidamente. Rapidamente, ó. O que eu me apaixono por essa obra? Eu vou pôr aqui na página 234 e vou mostrar para vocês, ó. Onde está? Sua prova, nomes divinos são-lhes atribuídos. Aqui. Onde está? Deixa eu mostrar aqui, vou por aqui mesmo, para facilitar com vocês, ó. 234. Estou por aqui. Eu não peguei, acabei não separando essa parte, então não vai dar para mostrar aqui para vocês. Eu vou mostrar aqui pelo meu livro mesmo, não tem problema. Eu separei algumas partes aqui para vocês. Por que eu estou gastando esse tempo aqui, irmãos? Esse livro do Hobbes, né, que eu indico vocês a terem, o que me apaixona nele é esse fato. Quando ele traz aqui, ó, nomes divinos são-lhes atribuídos, por exemplo, o que ele trata propriamente dito? Ele vai para o texto sagrado, irmãos. Não é um livro, por exemplo, que fica ali trazendo conceitos e mais conceitos, e o que um acha, o que o outro acha. Aqui está na minha página 184, né? Só para vocês terem uma noção, ó. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Seu significado, sua prova. Ó, nome divino lhes são atribuídos. E aí vem aqui, ele é chamado Deus. E aí o próprio livro já te leva para o texto de Atos 5, 3 e 4. E aí depois vem B, ele é chamado Senhor. Aí trabalha em 2 Coríntios 3, 8. Esse livro do Hobbes, ele tem uma característica bem peculiar, que ele não tenta colocar em nós informações do autor. Eles tentam colocar as informações do texto sagrado em nós. Por exemplo, aqui, ó, quando ele fala sobre ele é chamado Senhor, e cita 2 Coríntios 3:8, e aí vem aqui algumas explicações. O Espírito Santo é claramente identificado com Deus nas páginas acima, de modo tal que comprova inequivocadamente a sua divindade. Ou seja, eu particularmente quis separar essa obra aqui, só para mostrar para vocês que essa é uma obra daquelas que vai pegar o texto bíblico e vai mostrar, olha, está aqui, ó, nesse texto está dizendo isso. Essa objetividade vai fazer toda a diferença na vida de um seminarista. Em primeiro lugar, pela sua experiência pessoal com ele, com Deus, e principalmente o Espírito Santo. E segundo lugar, na maneira em que vocês estarão ensinando depois. Sabe aquela ideia? Eu aprendi com um pastor, eu aprendi no seminário, eu aprendi com o meu professor. Não, eu aprendi com o texto sagrado, tá bom? Ficou claro o que eu estou querendo dizer? Deu para entender ou complicou vocês? Sim, Deu? ficou. Então aqui, ó, por exemplo, a associação dos nomes do Espírito Santo aos nomes do Pai e de Cristo. Aí vem aqui, ó, os nomes do Espírito Santo. Ó, os nomes que descrevem a sua própria pessoa. O Espírito Santo,
o Espírito Eterno. Os nomes que demonstram sua relação com Deus. O Espírito de Deus, o Espírito de Jeová, o Espírito do Senhor Jeová, o Espírito do Deus vivo. Então, percebam, aqui esses termos eram usados muito no Velho Testamento. Nomes que demonstram sua relação com Deus Filho. O Espírito de Cristo, o Espírito de seu Filho, o Espírito de Jesus e o Espírito de Jesus Cristo. Aqui já trazendo nomes do Espírito Santo na nova aliança. Nomes que demonstram sua relação com homens. Aí aqui percebam que aqui já entra numa parte mais prática. Olha que legal esse ponto. Ó. Nomes que demonstram sua relação com os homens. Espírito purificador. Interessante, não? Lembram que na última aula, na 8ª aula, na semana passada, nós falamos Espírito Santo e com fogo, lembram disso? Então, essa ideia é uma ideia que traduz bem esse assunto, né? O Espírito Santo como alguém que nos purifica, né? Podem ver que esses textos, e aqui, por exemplo, o Bancroft vai citar Mateus 3,11, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, aquela ideia que eu falei para vocês, que ali, para mim, o fogo está mais ligado ao purificador do que ao juízo. E Isaías 4,4 também, ó. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar Jerusalém da culpa do sangue do meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito purificador. Quem é que nos purifica? Percebam que assim como ele nos convence, é assim como ele nos ajuda a nascer de novo, ele nos ajuda a se manter na caminhada mais santa. Claro, precisa da nossa parte. Então percebam aqui, ó, continuando, o Espírito Santo da promessa, o Espírito da verdade, o Espírito da vida, o Espírito da graça, o Espírito da glória, o Consolador. Irmãos, só aqui, percebam, olha que estudo maravilhoso esse tópico, não é? Dá para ver o quanto a gente pode aprender, né, com esses assuntos, tá bom? Então, só para a gente concluir aqui, ó, a obra do Espírito Santo em relação ao universo material, no tocante à sua criação, no tocante à sua restauração e preservação. Perceba, uma das obras do Espírito Santo, além de restaurar, é preservar. Irmãos, por que a igreja continua vencendo? Mesmo depois de 2000 anos? Porque além de Deus restaurar a sua obra sempre que precisa, ele preserva a sua obra. Quem é que faz isso na nossa vida? Quem é que te mantém de pé? É o Espírito Santo, porque ele te restaura e ele te preserva. E aqui, ó, em relação aos homens não regenerados, olha só esses tópicos, que legal. O Espírito Santo luta com eles, testifica-lhes e convence-os. Perceba, parece forte, mas aqui nos faz lembrar da geração antediluviana e de outras passagens, né? Para que nós não resistamos ao Espírito Santo. Lembra que os textos sagrados dizem, tanto nos escritos de Paulo, quanto até mesmo nos Salmos, se hoje o Senhor falar com vocês, o Espírito Santo falar com vocês, não endureça os vossos corações, né? Dando essa ideia de que nós não devemos se endurecer. E aí depois, por último, né? Em relação aos crentes. Olha aqui, olha só as doutrinas da regeneração, irmãos. E aqui olha o lado prático da obra do Bancroft. Ele regenera, batiza no corpo de Cristo, ou seja, nos coloca, habita no crente, enche o crente, liberta, guia, equipa para o trabalho, dando essa ideia de capacidade, de poder, produz o fruto das graças cristãs, possibilita todas as formas de comunhão com Deus e revivifica o corpo do crente, dando essa ideia de que se a gente precisa de uma restauração, é ele que gera isso em nós. Nós estaremos trabalhando num módulo aqui sobre a história dos avivamentos da igreja. É uma matéria muito linda que vocês vão se deliciar.
no módulo, tá bom? Mas olha só, olha os tópicos aqui. E eu só estou citando aqui para vocês, porque percebam, irmãos, isso daqui é assunto para o nosso exercício, para o nosso crescimento pessoal. E também são assuntos que a igreja precisa tomar conhecimento, né? Continuando, em relação a Jesus Cristo, né? O Espírito Santo em relação a Jesus Cristo, porque Jesus foi concebido pelo poder do Espírito, foi ungido pelo poder do Espírito, guiado pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, realizou seu ministério no poder do Espírito Santo, ofereceu-se em sacrifício pelo Espírito Santo, ressuscitado pelo poder do Espírito Santo, deu mandamento aos apóstolos após a ressurreição, por intermédio do Espírito Santo, é o doador do Espírito Santo. Olha só que texto, que parte maravilhosa. Você vê, a gente não está tendo tempo de estudar essa obra, mas eu estou aqui apenas mostrando para vocês como essa obra é relevante, tá bom? E para encerrar agora, em relação às escrituras, ele é o autor e é o seu intérprete. Então, olha só, irmãos, essas páginas do Hobbes, que eu gostaria até de gastar um tempo maior com vocês, ela é magnífica. Gostaram? O que vocês acharam? Você vai mandar lá no grupo, pastor, que ela tá só até a página 50, não chega nesse capítulo. Então, assim, para a gente poder, né, aquela questão de comprar a obra, né, Fia, para abençoar os editores, mas depois eu passo essas partes para vocês conhecerem esses capítulos, tá bom? Eu passo sim, tá bom? Tá bom. Porque é realmente maravilhoso, não é? E a objetividade, só para concluir aqui, olha, vou dar um exemplo para vocês aqui, um ponto qualquer. A objetividade deles é... Opa, desculpa, aqui. Ó. Não, o Santo age como Deus, né? Como? O Espírito Santo age como Deus. Ah, sim, sim. Exatamente, Júnior. A maneira em que ele trabalha, geralmente, é mais ou menos como essa daqui, irmãos. Ele traz algumas... Aqui no caso, ele está falando mais dos primeiros capítulos, né? Mas, por exemplo, aqui, ó, ele traz isso, ó. Por exemplo, ele traz um ponto e traz o texto bíblico. E logo na sequência, mais textos bíblicos. Eu, particularmente, eu amo livros assim. Pastor, por quê? Meus irmãos, o que importa para nós é termos a compreensão do texto sagrado. Tá bom? Então, eu, particularmente, gosto demais quando um autor, ele se fundamenta. Ele não passa tanto o pensamento dele. Ele passa o que as escrituras dizem. E é isso que um pastor, que um seminarista, que um pregador precisa. Tá bom? Tudo bem? Então, meus irmãos, agora vamos para o resumo, né? Vamos para o resumo do Grudem, tá bom? Para a gente dar a sequência aqui ao nosso estudo, né? Abra o livro-texto de vocês do Grudem, o capítulo de número 39, tá bom? Capítulo de número 39 do nosso livro-texto. Sabe, Beatriz, numa aula no seminário, nós separávamos algumas xerox e passávamos para os alunos lerem. Claro que sempre passando as indicações das obras principais para os alunos comprarem, mas muitos alunos, muitas vezes, não têm condições de, num módulo como esse, comprar 10 livros, né? Num primeiro momento, sai um pouco do orçamento, etc. e tal. E é por isso que, inclusive, na nossa igreja, nós montamos também a biblioteca, que é para os alunos do seminário terem essa facilidade, né? Mas, assim, quando se trata de separarmos alguns blocos, algumas páginas, passarmos para os alunos, é simplesmente para eles conhecerem aquela obra. Então, nesse caso aqui, esse capítulo, eu vou estar passando para vocês terem também o conhecimento dessa obra, para logo, né, puderem comprar. Porque, como eu disse, eu estou há mais de 30 anos, né, desde os meus 17 anos que eu me converti. Fui para o seminário aos 39, né? Aos 19. Então, quer dizer, eu estou desde essa época até hoje, né, estudando, 35 anos estudando. Então, eu fui comprando muitos livros, mas eu sei que no primeiro momento é difícil para vocês, né? Tá bom? E a gente só vai mostrando, olha, aqui é uma obra muito boa, né? Aquela outra. E podem ver que, inclusive nesse módulo, eu poderia usar um livro mais novo. O que acontece? Temos edições mais novas, edições melhores.
mas em virtude das minhas várias tarefas com o seminário, eu também não me atualizei nessas obras como eu gostaria, entendeu? Então, por isso que eu fico passando para vocês esse material. É mais antigo, mas ao mesmo tempo são clássicos, tá? Então, é antigo, mas não quer dizer que seja fraco, né? Tá bom? Então, vamos lá, meus irmãos, vamos agora aqui para o material do resumo do Gruden, né? Eu vou abrir aqui com vocês, ó, vou mostrar a parte do material, né? Só um segundinho. Mas é bom para ela, quando ela lê um livro que é muito raso, igual ela leu o Hobbes aqui é mais para Batista mesmo, é os princípios batistas. Então, a obra mais Sim, ampla. é mais um introdutório, né, Júnior? Introdutório. Mas mesmo assim, viu, Júnior? Mesmo assim, Júnior, como se trata de um seminário que nós estamos fundamentando, né? Podem ver que eu passei algumas obras para vocês como introdução. A introdução, mas só essa introdução, o aluno se apropriando, é maravilhoso. Porque a gente tem que lembrar, né, Júnior, que diferente do Júnior, que está numa igreja batista desde sempre, muitos irmãos que vêm para o seminário são das igrejas mais variadas. Exato. Que os pastores, eles não têm assim, um conhecimento muito bom, e algumas igrejas até pregam algumas doutrinas extremamente perigosas, para não dizer heréticas, né? Então, só de fundamentar bem, a gente já dá uma excelente colaboração, né? Tá bom? Uhum. Vamos lá. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês agora, olha só. A gente vai trabalhar agora no resumo, né? Mas podem abrir o livro-texto de vocês no capítulo 39. Ó. Podem ver aqui, ó, o material do nosso irmão Gruden, né? O resumo dele, ó. A doutrina da aplicação da redenção. E aí vem toda as doutrinas da redenção, ou também, como eu gosto de chamar, soteriologia, que são as doutrinas que têm características sobre a nossa salvação, porque a redenção nos redime, e, em outras palavras, a obra da redenção nos salva. Então, chamar doutrinas da redenção, ou soteriologia, seriam termos paralelos, sinônimos, tá bom? E aí, aqui, o Gruden, né, ele vai fazendo todos os seus trabalhos, e aí ele vem aqui, Batismo e Plenitude do Espírito Santo, página 29. Então, a gente vai seguir aqui a partir da página 29, para termos mais objetividade, tá bom? Então, vamos lá, página 29. Do resumo, batismo e plenitude do Espírito Santo. Ao mesmo tempo, vamos estar mergulhando também no livro-texto. Então, abra aí, irmão, irmã, seu livro, né, no capítulo 39, né, do livro-texto. Na minha versão, é página 635. Na obra nova, na última edição, Elisângela, que página que é? 1034. Joia. Ou 1035, deixa eu fazer aqui. Desculpa. Joia, 1035, ótimo. Então, mais uma vez, irmãos, guardem essa máxima aqui que eu disse há pouco. As escrituras do Novo Testamento, que foram, ou melhor, desculpa, eu coloquei aqui uma nota no meu livro-texto. Os escritores do Novo Testamento, ou seja, os nossos irmãos apóstolos e discípulos, e também os profetas, tá? Mas em especial o Novo Testamento, que foram instrumentos diretos do Espírito Santo, usam a expressão, abre aspas, plenitude do Espírito Santo, fecha aspas, ou enchei-vos do Espírito, que na realidade dá a ideia de um termo militar. A ideia do batismo e da plenitude do Espírito Santo está por uma ideia do imperativo e não de uma sugestão. E eu deixo essa nota aqui no meu livro para mostrar que o batismo com o Espírito Santo e que a plenitude do Espírito Santo deve ser almejada pelo cristão
nessa mesma prerrogativa. Deus, ele pede para que nós, como seus filhos, sejamos cheios do Espírito Santo. E aqui, deixa eu até mostrar, antes dessa leitura, deixa eu até mostrar uns livros aqui para vocês, que eu até separei hoje, só para enriquecer os irmãos, que está aqui, quer ver? Olha aqui, ó. Olha só que interessante, meus irmãos. Aqui. O nosso querido irmão Billy Graham, ó, deixa eu mostrar essas obras rapidamente aqui para vocês, tá vendo? O poder do Espírito Santo. Billy Graham, que foi um grande servo do Senhor, ele escreve algumas obras sobre o Espírito Santo. E eu me lembro de ter lido um livro do Billy Graham, que ele dava uma ideia mais ou menos assim: ser cheio do Espírito Santo não é uma opção. Ah, eu quero, eu não quero. É uma obrigação para cada servo de Deus. Guardem essa ideia, mas não coloquem aqui num sentido assim pesado. O que eu estou tentando traduzir para vocês é: ser cheio do Espírito Santo é o desejo de Deus para nós. Podem ver que Paulo, ao escrever as suas cartas, diz: enchei-vos do Espírito. Ele faz essa recomendação, né? Não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Quando a gente coloca, né, esse termo mais voltado ao aspecto militar, à obrigação, parece pesado, eu sou obrigado. Não, é porque sem o Espírito Santo eu não terei êxito na minha vida pessoal, eu não terei gozo no meu coração, na minha alma, eu não verei a manifestação de Deus como deveria. Sendo que Deus, quando ele nos deixa essas diretrizes, é mais ou menos como ele estivesse dizendo assim: olha, eu já deixei para vocês a minha promessa. Se apropriem dela como os meus filhos. Tá bom? Então, eu faço essas palavras iniciais aqui da leitura do texto para que a gente possa agora mergulhar, né? Inclusive, olha, eu vou citar já essa obra também aqui do John Stott, tá vendo? Batismo, que é essa obra aqui. Batismo, onde está? Aqui. E Plenitude do Espírito Santo. Essa daqui é uma edição antiga minha, tá? John Stott. Fica a recomendação para vocês. Essa daqui é uma nova edição, é a segunda edição. Tá vendo? John Stott. É uma pérola esse livro, tá bom, meus irmãos? É uma pérola, tá bom? A gente só estou fazendo a citação. Vamos voltar aqui para o resumo? Leia para... Bom, deixa eu parar aqui a gravação, meus irmãos, para a gente ir para o último bloco, né? Porque senão vai ficar uma aula muito, muito grande, tá bom? Aí a gente volta e já vai para o resumo, tá joia? Alguma pergunta até agora, meus irmãos? Não? Tudo bem? Alguma dúvida? Então, vou dar uma pausa aqui, tá? E aí a gente volta logo na sequência, tá bom? Só para a gente não ficar com a aula muito extensa aqui. E a gente vai fazer o último bloco bem curto, porque gastamos mais do que 50 minutos em cada módulo anterior, tá bom? Para dar as 2h30 de aula, tá? Vou fechar aqui a nossa gravação, tá bom, meus irmãos? Volto em instantes.